Então ele volta, uma conversa que nunca existiu. Mas é porque é difícil. É difícil a gente querer aceitar ser filho de Deus. Que isso exige uma dignidade. É mais fácil ser empregado, porque a gente pode reclamar do salário, pode ficar mais distante. Mas ser filho, assumir, sabe o que é uma coisa difícil na nossa vida? É aceitar o perdão de Deus. Mas aqui, Senhor, deixa o Senhor me perdoar. É melhor a gente ser empregado, mesmo que ser filho é meio complicado. Porque o Senhor não sabe meu passado. Não, meu filho, é preto. Será que Deus vai conseguir me perdoar? E será que de verdade eu vou ter força para viver uma vida que corresponda a ser filho de Deus? Ou eu vou querer continuar aquele apego ao pecado, né? Porque a gente tem um apegozinho, né? Sempre tem uns pecados de estimação, que a gente custa largar eles. Né? Tem uns pecados de estimação. Então a gente custa largar o pecado e de verdade fazer uma opção por Deus. É difícil aceitar o perdão, é difícil entender o que está escrito na carta de São Paulo, que aonde o pecado é muito grande, a graça é muito maior. A gente não acredita que Deus de verdade tem uma proposta, que Ele pega a nossa vida imunda e faz branca. Ele te dá uma proposta de uma renovação e fala, vamos zerar? Começamos de novo. Quer ser de verdade meu filho? Quer de verdade ver a dignidade que esse nome carrega? A gente não tem dimensão do que significa isso. Às vezes a gente quer continuar mendigando lá uma esmolinha, comendo a lavagem do mundo, mas não buscamos de verdade o único amor que nos preenche. Porque se eu estou de verdade no amor, se eu volto para a casa do meu Pai, se eu compreendo que eu tenho um lar, e todo mundo que tem onde voltar não se perde. A gente só se perde, a gente não tem onde voltar. Mas se você tem uma casa, se você tem um lar, você não se perde. Então nós temos a casa dele para voltar. Mas eu estou acabada, eu estou destruída. Oh, quem me faz de novo? É ele. Quem zera tudo? Ele não vai perguntar o que nós fizemos. Deus, quando a gente decide voltar, Ele fala, que bom que você voltou. Estava com saudade. Que bom. Se eu estou na casa dele, eu vou entender o que é ser amada. Aí a gente não vai aceitar qualquer coisa. A gente não vai viver mais de migalha, né, gente? Eu falo tanto disso, né? Como que a gente aceita qualquer coisa na vida? Como é que a gente se submete a relações que eu falo, por que essa pessoa se submete a essa relação até ela tomar consciência daquilo que ela é? E a primeira coisa que somos é filhos de Deus. De que a gente entender esse amor, né, incondicional, que não tem si. Mas eu não mereço ser amada. Mas Deus não nos ama porque a gente merece ser amada. Porque Deus é amor. O amor dele é gratuito. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não vai mudar. É o amor dele que nos mantém aqui agora, sustentados. Esse amor que nos sustenta, que nos acalenta, que nos dá colo. O dia que eu habitar em Deus, eu vou ter medo de quê? De nada. Então a gente vive ansioso, preocupado com o futuro, morrendo de medo do futuro, apegado ao passado, aos pecados do passado, sem coragem de dizer a Deus, limpa, aquilo que eu vivi não me define, eu posso começar um outro caminho. Imagina Santo Agostinho, gente. Se você estudar a vida dele, vocês vão ver se existia uma figura mais elevada que Santo Agostinho nesse mundo. Tanto que quando Deus o chama, que a Bíblia abre, a primeira coisa que Deus pede para ele é a castidade, que era a coisa mais difícil da vida dele. Era boêmio, com força. E Deus, ele falou, não dou conta disso não. Mas o Senhor me dá o que o Senhor me pede, você pode pedir o que o Senhor quiser. Santo e doutor da igreja. É Deus que pode virar a nossa vida, mas se quisermos. Porque quando o filho falou com o pai, eu vou embora, o pai não brigou. Porque Deus nos criou por amor. A gente vive por amor dele. Mas a gente tem o direito de ir embora a hora que quiser. Ele não vai falar, fica, eu tenho melhor para você. Ele não vai falar isso. Ele vai te permitir ir, porque Deus nos fez, e só alguém que ama do jeito que Ele ama, dá a cada um de nós a coisa mais preciosa que nós temos, que se chama liberdade.
Porque Deus não precisa de escravo. O amor é uma resposta de pessoas livres. Eu o amo como resposta de ser amada. Mas é uma opção. Não é uma obrigação, guardem isso. Isso é maravilhoso, a nossa relação com Ele. Mas entender que eu sou pai, né? Que Ele é o meu pai, que Ele me criou. Entender isso, né? Porque quando eu vou embora para a terra longínqua, eu nego que eu tenho uma vida espiritual. Eu nego que eu fui criada, que eu fui feita por um pai, que existo por amor dele. E hoje nós vivemos negando a nossa vida espiritual. Se vocês pararem hoje, se eu espremer vocês aqui, vocês vão ver o tanto que a alma de vocês está desnutrida. Não é alimentada. A gente alimenta o corpo, cuida do corpo, nada contra cuidar do corpo, cuida do corpo. Claro, lugar onde Deus habita tem que cuidar. Mas a gente não alimenta a alma, então a gente se arrasta. Porque não alimentamos a alma. A gente esqueceu que é um ser espiritual. Quer ver eu esvaziar a igreja ou falar de morte? Que agora não fica cada um vai achar o celular chamando aqui. Nós nascemos para este dia e nós negamos isso. Nós vamos nos apresentar diante dele e negamos isso. E vamos, quando as pessoas falam, vão ali encontrar para a gente gastar o tempo, jogar o tempo fora, tem frio. Não vamos jogar o tempo fora, não descontar o tempo, é precioso. Porque é só esse tempo que eu tenho para amar e servir a Deus. Então, a consciência disso. Então, quantas vezes na vida a gente é iludido? O mundo nos ilude, né, gente? A gente vive no adultério da ilusão, né? Grande trabalho de Jesus é nos tirar desse adultério, né? Porque o mundo nos ilude. Fala, ó, que bacana, menino, mas se você ficar famoso, Big Brother entra aí para contar, né? 15 minutos de fama, todo mundo quer. É impressionante. Como que é difícil, né? A gente fazer opção por Deus. Como que o mundo realmente, ele nos encanta, nos seduz. E até a gente entender que a gente está aqui, mas não pertence aqui. E aí, porque eu não pertenço aqui, sou filha dele, eu tenho que ter um comportamento que lembra aonde eu pertenço.